Olá, em Atos capítulo 7, na viagem de Paulo a Roma, ele estava sendo levado como um prisioneiro para ser julgado pelo imperador César. Durante aquela viagem eles tiveram muitos problemas, muitas dificuldades. Quase naufragaram. É verdade que na nossa jornada de vida, é verdade que muitas vezes estamos navegando e o barquinho da nossa vida não navega sempre em águas tranquilas. Às vezes ele navega em águas turbulentas, difíceis. Às vezes remamos contra a maré, remamos contra o vento. Certamente tudo isso é muito desagradável. No meio daquela tormenta, no meio daquela dificuldade tão grande vivida por Paulo e por todos aqueles que estavam naquele navio, depois de já não terem sequer esperança de salvamento, de acharem que não conseguiriam sair dessa situação ou daquela situação ilesos, Paulo se levantou na presença de todos e disse: aconselho que tenham coragem, aconselho que tenham ânimo, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Paulo se levantou no meio de todos e disse: tenham coragem, tenham ânimo, porque esta noite, um anjo do Deus a quem eu sirvo, do Deus a quem eu pertenço, veio a mim, se revelou a mim, falou comigo que eu cumpriria o meu propósito de testemunhar em Roma, de testemunhar na capital do Império Romano, perante o próprio César. Portanto, tenham coragem, senhores, tenham coragem, todos vocês. Que palavra tremenda de Paulo. Como precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para ver o seu cuidado para conosco, para ver a providência dele para conosco, em meio à turbulência, em meio ao caos, em meio à falta de esperança, que os nossos olhos espirituais se abram para ver o Senhor, para ver o anjo do Senhor, para ver que os seus anjos já estão acampados ao redor daqueles que o temem e os livra, para ver tudo aquilo que Deus está fazendo em nosso favor. No meio daquela tormenta, Paulo teve uma visão de Deus, teve uma visão do anjo de Deus. No meio daquela tormenta, ele foi capaz de ver aquilo que ninguém estava vendo. Que os nossos olhos se abram para ver o Senhor, ver a sua presença junto a nós. Vale a pena lembrar que a presença de Deus não depende do nosso sentimento. Ela depende da palavra dele. Ele garantiu que estaria comigo, com você. Então vamos tomar posse desta palavra bendita. Naquela noite, o anjo do Senhor apareceu a Paulo e o encorajou. E disse: você cumprirá o seu propósito. Você cumprirá o propósito que Deus tem para você.
Deus quer encorajar você a prosseguir, a despeito das lutas, a despeito das provações, a prosseguir para cumprir o seu propósito, para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Não desista, não desanime, permaneça firme no propósito de Deus. A Bíblia diz que, certa ocasião, o rei da Síria mandou o seu exército para prender um homem de Deus chamado Eliseu. E o seu ajudante Geazi ficou desesperado e disse: homem de Deus, tem um exército inteiro aí do lado de fora para apanhar o Senhor e com certeza vai apanhar a mim também. E naquele momento Eliseu fez uma simples oração: Senhor, eu te peço que tu lhe abras os olhos. E quando os olhos de Geazi foram abertos, ele pôde ver o exército de Deus. Ver não apenas o exército da Síria, mas ver o exército de Deus que estava acampado ao redor da casa do homem de Deus para protegê-lo. Que os nossos olhos espirituais se abram. Eliseu não pediu: Senhor, manda um exército. Não, Senhor, abre os olhos para que ele veja o exército do Senhor que já está ao nosso redor para nos proteger. Que nossos olhos se abram em nome de Jesus para ver o Senhor e tudo aquilo que Ele tem providenciado para a nossa segurança, para a nossa proteção e para nos levar ao cumprimento do propósito que Ele tem para a nossa vida. Que Deus, para tanto, nos ajude e nos abençoe, rica e abundantemente. E que Ele abra os nossos olhos para vermos a Sua presença junto a nós. Um dia de paz e de bênçãos para você e para a sua família. Um forte abraço. Deus o abençoe. Amém.